Internet ilimitada 4G no seu celular. Sem redução de velocidade e sem cortes. Jogos online Free Fire, Pokémon Night e muito mais. Faça lives, stories e acompanhe seus influenciadores favoritos. Assista filmes e séries, ouça músicas e podcasts. Sem burocracia. E o melhor de tudo, em qualquer lugar do Brasil. Por um preço que cabe no seu bolso. Eu não? Rapaz, eu torço pelo bom futebol. Se você torce também pelo bom futebol, não sei. Mas eu fiquei feliz ontem pelo Roger Guedes. Deu recado, mas também ouviu de volta ali do treinador e assim vai se ajustando o líder do Campeonato Brasileiro. O assunto agora é o Corinthians, começando pelo autor dos 3 gols da partida de ontem. Sim, com certeza. Onde eu saí do time na estreia da Libertadores, fiquei sem entender também. Achei que eu ia ter minha oportunidade na ponta. Isso foi uma coisa que não é que eu cobrei dele, mas eu conversei com ele, que foi uma coisa que ele tinha falado comigo e acabou não acontecendo. Mas a gente sabe que o futebol é assim, a gente tem que entrar dentro de campo e dar conta do recado para mostrar que ele estava errado e não eu. O Roger tem uma personalidade, bom menino. Provavelmente é o jogador que eu mais tenho conversado. Nós tínhamos que jogar com o Roger como atacante e eu expliquei muitas vezes ao Roger isso mesmo. Eu sei que tu gostas de jogar da esquerda para dentro, mas neste momento a equipa precisa de ti para jogares como atacante. Andou sempre ali um bocadinho contrariado, não é? Porque se tivesse feito golos até animava, mas não fez golos. Hoje foi lá para a posição dele e pronto, e eu tenho que lhe dar razão, tenho que lhe dar, porque ele do lado esquerdo de facto vai para dentro com o pé esquerdo, mas também temos o William daquele lado que também gosta de jogar precisamente a ir para dentro com o pé direito, não é? Com o pé esquerdo, desculpa, a ir da esquerda para dentro com o pé direito, ele também gosta de ir para dentro com o pé direito, mas vamos ter que ir fazendo essa gestão. Futebol na ESPN. Roger Guedes foi o destaque do jogo, né? E esse papo franco ali, Zé, faz com que ele seja o primeiro em quase todos os quesitos, só não em assistências. Ele tem 5, é o segundo no ranking do time, mais 37 jogos, agora com 14 gols. Aí eu acho que tem 2 pontos pra gente debater. Óbvio, ele rendeu muito mais por ali, foi bonito de ver o jogo do Roger Guedes. Sábado, tá? Só pra fazer uma correção, sábado, 7 horas da noite foi essa partida. Né? Muito jogo. Falei que era ontem. E aí eu acho que tem uma outra questão que a gente sempre fala, né? Que é da adaptação do jogador, assim, do que ele tem que fazer naquele momento para ajudar o time. E o Roger, ele deixa claro que assim, beleza, eu até vou, mas não é a minha. Sim. Não, mas nós já falávamos isso na época que ele jogava com o Silvinho, né? Sim. Como centroavante. Eu acho que ele pode jogar como centroavante, sim. O jogador, quando você tem uma certa idade, você pode evoluir. Não que quando você seja mais velho não possa ter essa evolução, mas é muito mais difícil você perder os seus vícios que você adquiriu ao longo da sua carreira. Claro. Né? Quando você é mais novo, você tem essa possibilidade. Ele foi pelo lado esquerdo, é uma característica que ele tem. Pega a bola, vem por dentro, a gente já sabe já. A única coisa é que é o seguinte, ele seguir a risca, o William, Roger Guedes, Gabriel, né, o Mosquito, o Watson, aquelas coisas de posição por posição, como ele vai disputar com o William, teoricamente. Né? E aí? Joga o William para a direita, talvez? O William já jogou na direita. Não, estou dizendo, precisa ver. A maior parte da carreira dele jogando pelo lado direito. Então, por isso que eu precisa ver. Ele gosta de jogar pelo lado esquerdo. Sim, precisa ver muito isso, né? Porque assim, a mesma conversa que o Roger Guedes teve com o treinador, o William pode ter também. Olha, professor, não, eu estou dizendo que são coisas que acontecem, entendeu, Dani? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que da mesma forma que ele abriu para escutar o pedido do Roger, ele também pode escutar o pedido de outras pessoas, ainda mais quando vem a público e fala, olha, conversei com o garoto, vi esse tipo de situação, né? Então, isso para nós é legítimo, né? Sim, faz parte. Faz parte, desde que não haja aquele mimimi, né? Porque hoje essa geração, tem muito, você não pode falar nada, o treinador não pode questionar, e acho que o treinador, o Vitor, está bem aberto a escutar aquilo que tem de seus jogadores, né? Porque ele está chegando num país diferente do dele, cultura diferente dos jogadores, maneira de pensar diferente, formação tática diferente, né? Isso tudo acaba sendo ele acaba tendo uma certa dificuldade em entender determinadas coisas. Como ele falou, nós precisávamos que o Roger Guedes jogasse como centroavante. Por quê? Porque o Jô estava mal, porque não tinha nenhum outro nessa posição.
né? Foi improvisado o Renato Augusto, várias vezes nós vimos isso. Agora não, agora já tem uma estrutura, já tem um rodízio, ele já está começando a entender. Ontem jogou com 2 volantes, né? Liberou um pouquinho mais o Renato, não tem aquela função. Então você começa a perceber que ele está entendendo as funções e os jogadores que ele tem nas mãos. Então ele começa a montar o time de acordo com o que ele acha que é melhor para determinada situação em relação a isso. Foi 3-0, né? Foi um bom jogo, mas o Avaí também chegou. Subir, de né? novo, Cabe essa ressalva. segundo tempo, né? De novo, o Corinthians cai, com algumas mudanças o Corinthians cai de novo, que é natural. Mas aí cabe ao treinador... O Corinthians amassou o Avaí. O Corinthians foi perfeito, como tem sido, né? O Corinthians O no primeiro foi a tempo foi mesma também. coisa, né? O Corinthians tem sido no primeiro tempo fantástico. Marcação, pressão, rouba, pressiona, sai velocidade, definição de jogadas, né? Duqueiroz ontem jogou muito... Ontem não, sábado, jogou muito bem, mas quando você tem o Maicon do lado, facilita muito. Né? Ele não é o único cara de marcação. Eu quero falar disso também. Então, isso é fundamental. E ele vai encontrando o norte. Claro. E aquela história, provavelmente, alguém deve ter falado, deve estar conversando com o Vitor. Vitor, é assim, funciona dessa forma, vamos mexer um pouquinho aqui, vamos fazer os rodízios para a gente poder ter determinados jogadores em algumas partidas inteiros, entendeu? Para poder tirar o melhor. Renato ontem não foi bem. Ontem não foi bem. Ontem não, sábado. Ontem não foi bem. Sábado. O Renato não está jogando bem, na minha avaliação, há muito tempo. Há muito tempo. Acho que de uns 5 jogos para cá, ele não está jogando nada. Nada. E eu até entendo que essa movimentação dele, de recuar para pegar a bola, é um jeito dele encontrar uma saída para o jogo dele que ele não consegue encontrar. O Renato não pode jogar muito atrás, mas não é o técnico que está pedindo para ele fazer. Eu acho que é um movimento voluntário dele, porque na posição dele ele não está conseguindo jogar. Ele está sendo marcado. Aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, torno a dizer. Ele é um jogador que se deixa marcar. O Hulk não se deixa marcar. Entendeu? São funções diferentes. Não, eu sei, você já falou isso. São funções diferentes. São diferentes. Lugares do campo diferentes. Sim, né? sim. É diferente. Mas quando a bola cai no pé do Hulk, o Hulk recebe o combate de 1, 2, 3 backs, ele não se deixa marcar. Quando a bola cai no pé do Renato Augusto, ele recebe o combate, você consegue tomar a bola dele. É isso que eu tô falando. Deixa eu só não perder esse gancho aqui, porque estão os dois aqui atrás. Eu vou chegar onde você gosta também, que é essa história do Du e do Michael jogando juntos, mas quero saber da mesa. Com esse pedido do Roger, vendo o desempenho que ele teve, e aí vamos deixar, né? Nessa partida, um pouco do que a gente falou pro Isla, talvez se aplique ao Roger Guedes no sentido de devoção a estar em campo. Quem conversaria com o William e falaria, amigo, você topa jogar na direita pro Roger ficar aberto aqui na esquerda? Vocês fariam isso? Eu acho que o calendário vai facilitar certas escolhas. Como é que foi o primeiro jogo, Corinthians e Botafogo? Quem ficou no banco? Renato e Juliano. Agora como é que foi? Paulinho no banco. Paulinho no banco. William no banco. Eu acho que o calendário vai facilitar vai fazer as substituições o trabalho. E eu acho que o Dani está perguntando é o seguinte. Tem os jogo dois. Principal, tem que escalar. Não é isso. Ok, o calendário vai facilitar, você vai descansar nesse jogo. Mas você topa jogar pelo lado direito? Mas eu acho que não tem nenhum problema. O William em vários momentos, desde que chegou, ele abriu. Ele jogou pelo lado direito. Já por esse Corinthians, nessa passagem. Também já entrou pela direita. Já pelo Corinthians. Só dar um relato aqui, Pedro. Quando o William veio participar da... Do Bola da Vez? Não, do Resenha aqui com a gente. Ele falou assim, no jogo contra o México, que foi dele a jogada, né, que ele saiu, ele falou assim, foi a única vez que eu desrespeitei a ordem do treinador, que eu peguei a bola, vim por dentro, fui fazendo as coisas que eu tinha vontade de fazer e fiz. Naquele momento a gente pensou assim, nunca mais ele volta pra seleção. E acabou voltando. Mas é legal você ter um jogador assim, né? Sim, mas ele fez ele deveria ter feito várias vezes. Tem coisa que só o campo ali que vai... Lógico, eu acho que... O tanto de variação. Você teve Mantuan. Não foge do que eu estou perguntando. Mas eu tô William e Roger Guedes para colocar os dois no mesmo time, no mesmo momento, um jogo importante. Mas eu estou falando. O tanto de variação que você já teve Mosquito, você já teve GP, você já teve Mantuan, já teve o William. Aí você trocou o William de lado para acomodar o Adson. Aí agora você voltar para o William em alguma formação que você tem o Roger, talvez precisando de um jogo segurando um pouco mais. Eu acho que não é difícil. Não é uma problemática. Dá para acomodar. Pelo que eu estou entendendo, está muito claro. Tem algumas temáticas centrais do trabalho do Vitor, né? Ele não vai conseguir, ele está começando a entender que não vai dar para usar todo mundo junto o tempo inteiro. Ele está começando a entender que ele vai ter que variar. Ele está começando a entender que ele vai puxar o Roger para render melhor. Ele tem um time que pressiona a bola, ele tem um time que é intenso. Ele está começando a ver
tem o sinal do final de semana, que com 2 garotos, com os 2 meninos ali, meninos não, mas com o Du e com o Maicon, a circulação e a criação foi muito mais fluida. Ele está começando a entender que o segundo tempo é sempre um problema. Então, assim, são muitas dinâmicas que vão facilitar. Ele em algum momento vai conseguir acomodar esses dois, em algum momento ele não vai ter o Roger simplesmente aberto à esquerda, ele vai querer usar o Roger para ali, mas vai ter que posicionar o Roger um pouco mais à frente, vai trazer o William para cá e optar por uma outra peça, entendeu? Então, assim, eu não acho que seja esse grande o dilema do trabalho do Vitor é acomodar o Roger e o William. Não, mas posso não é isso. Posso só acrescentar também? Fala que depois eu vou fontes, algumas fontes assim, o Roger Guedes teve uma conversinha com os jogadores mais velhos, né? Acho que você tinha citado isso, Zé. Teve uma conversinha com os jogadores mais velhos. No Palmeiras também, né? Para ele poder dar uma aceleradinha, né? Então tem que ressaltar aí. Tem a mãozinha do Vitor Pereira, né? A conversinha com eles, mas teve também uma conversa com... Teve a pressão dos líderes. Das lideranças. Mas essa declaração do Roger é aquela desnecessária, né? Vou mostrar que ele está errado. Mas eu achei uma frase muito mais leve ali após uma vitória e 3 gols do que exatamente quero confrontar o chefe. Tem uma agulha. Tem uma agulha. E uma espetadinha, é isso? Tem. E outra coisa, mostrar que tá errado por quê? Eu tenho também a mesma indicação de informação do Zé. Ele não estava se fazendo ser um jogador confiável. Não é o técnico. Porque ele é um atacante não é só um ponta, né? Porque tem o atacante, que é o cara que faz as duas funções, tanto por dentro como por fora, tem o ponta, o beirada, tem o centroavante, você tem tipos de jogadores para atuar no setor. Ele é o cara que participa em várias fases daquele campo. Ele pode jogar por dentro, pode jogar aberto. Então, assim, o problema não é bola. Nunca foi bola. O problema talvez fosse a distribuição da equipe do meio campo para frente? Claro. Né? Ontem, aliás, no sábado, o Corinthians teve aquilo que eu vejo de mais ideal. Você ter 2 caras que protejam o setor defensivo, mas que saiam para o jogo, em que liberem o Renato ou o cara que for jogar de armação de jogada para ter mais liberdade de circulação por um setor em que ele tem que ser mais letal. Então você já ganhou o que para mim era o grande problema que o Corinthians tinha. Acertar os 2 volantes ou os 2 meias, os 2 caras que vão iniciar a jogada. E dali para frente, o Roger também já teve partidas em que o Corinthians estava bem e ele mal. Então, depende muito mais, na minha visão, dele do que ao Vitor. Porque você fez uma pergunta. Dá para escalar o Roger e o William ao mesmo tempo? Mas, óbvio. Não foi essa a pergunta. A questão era se o William trocaria de posição, lado. Vai escalar ao mesmo tempo. Claro que dá. E outra coisa, você não precisa trocar o William de lado. Por que o Roger não pode fazer a dele? O Roger jogava pelo lado direito no Palmeiras, campeão brasileiro de 2016. Não, eu tô falando pelo posicionamento dele, né? Porque era Dudu, Gabriel Jesus e Roger Guedes. E foram campeões. Então ele choramingar, porque eu só jogo pra cá, não jogo pra cá, amigão, você já foi campeão. É que eu acho que o lado direito do Corinthians é alguém que parte de fora pra dentro, com o Fagner ultrapassando. E ele fazendo fora pra dentro é pelo lado esquerdo, com o pé invertido, que é como ele faz. Tudo bem, mas você adapta. E outra coisa, ele indo pela linha de fundo também, você traz ele recursos em que você pode jogar. O time não tem que jogar como o cara quer. É como de acordo com que a necessidade do técnico espera e você usar o melhor da característica, o jogador também evoluir diante disso, né? Porque é o que eu repito, no melhor que ele pode fazer, que é jogar naquele corredor esquerdo, ele foi campeão brasileiro pela direita. Como ele foi campeão no Atlético Mineiro, se não me falha a memória, jogando como praticamente um atacante. Centroavante, artilheiro, fazendo gol. Ou seja, ele já jogou como praticamente o último homem, já jogou como aberto pela direita, agora aberto pela esquerda no Corinthians. Então, peraí, o problema não é a posição. É interessante que esse gol ele tá como centroavante, ele não tá participando. Então, exatamente. Frente, né? É isso que eu tô falando. Nem a bola veio lá tem mais a ver, Zé. Fechando. O Zé tem essa informação. Tem mais a ver com o comportamento dele do que exatamente com a posição que ele vai começar o jogo. Não é o Vitor Pereira. Porque ele faz as duas. Tem todo um encaixe também de jogo, como o Facincani está falando. Tem muitas coisas aí envolvidas, né? Não é só, eu vou jogar como 9. Mas como você vai jogar como 9? Enfiado entre os zagueiros, como o Jô? Você não vai jogar. Então você tem que ter mobilidade. Como é a sua mobilidade? Qual a intensidade da sua mobilidade? Você se movimenta bem? Você procura os espaços da forma correta? Como você treina esse tipo de coisa? Como é treinado esse movimento quando você tem determinadas situações? Né? Por exemplo, se você joga lá enfiado na frente, você tem o Paulinho o tempo todo está do teu lado. Como é que você vai se movimentar? Se o Paulinho está fechando teus espaços, entendeu? Se você está jogando sozinho... É parte de uma... Me corrige, Zé, se eu estiver errada, mas assim, é parte de uma engrenagem, né? Só para a gente juntar o meio-campo nisso, porque é interessante essa colocação. O Facincani já estava batendo nessa tecla do Dudu e do Maicon juntos
juntos. Aliás, eu só queria chamar a atenção, se a gente vai poder ver de novo, pô, a jogada do Duqueiroz no primeiro gol, hein? Sim, então, é aí que eu quero chegar, porque pode colocar de novo, sim. Só porque é tudo parte de uma engrenagem, né? Porque, em tese, você está colocando dois caras que jogam mais para trás, mas sabem construir, mas tirando um meia. E isso facilita todo um jogo. Sim, tem um começo, meio e fim, né? Você tem os mecanismos que o treinador... Dá uma olhada, ó. Como ele faz, tá ali. Desculpa, Zé. Vai lá. Ó, dá uma olhada. Como ele ataca, ó. Exato. Aí sai, a bola sobe. E o Roger está como centroavante, né? Não está como ponta. Porque se ele tivesse como um ponta, ele estaria aberto pelo lado esquerdo. Mas aí você fala da engrenagem. Você imagina Roger e Paulinho. Roger como 9 e Paulinho chegando. Sem bola. Você precisa pensar uma situação que o Roger consiga flutuar, ser um 9 de mobilidade. É atacante, ele vai se movimentar. Mas eu acho que tem muito mais. Internet ilimitada 4G no seu celular. Sem redução de velocidade e sem cortes. Jogos online Free Fire, Pokémon Night e muito mais. Faça lives, stories e acompanhe seus influenciadores favoritos. Assista filmes e séries, ouça músicas e podcasts. Sem burocracia. E o melhor de tudo, em qualquer lugar do Brasil. Por um preço que cabe no seu bolso.